Bom dia. Hoje eu vou comentar sobre o relativismo, ou melhor, sobre quão ridículo é o relativismo. O relativismo é um beco sem saída lógica, ou seja, não tem lógica nenhuma, também é uma coisa imoral. E por que eu resolvi comentar sobre o relativismo agora? Por causa de um vídeo que eu publiquei sobre o Império Azteca, na qual eu critico o Império Azteca pelo Império Azteca ter massacrado seus povos vizinhos, fazer sacrifícios humanos em grandes quantidades, 5, 6, 7, 10 mil, às vezes eram mortos nos rituais. A população praticava ritual antropofágico, se lambuzavam de sangue. Então era um império brutal e os espanhóis fizeram muito bem em acabar com essa carnificina. Pois bem, mais de uma pessoa, algumas pessoas, então nos comentários me criticaram dizendo isso, que era um absurdo, porque os astecas, eles pensavam isso. Por quê? Porque a moral é relativa, nós não podemos estender para os astecas uma moral europeia ou uma moral do século XXI. Eles tinham a moral deles, então era certo fazer esses sacrifícios humanos. E aí então eu não poderia elogiar os espanhóis de ter acabado com aquela carnificina. Aí tem dois problemas lógicos que os relativistas não conseguem enfrentar e desmendar, dada a ignorância ou má fé, eu não sei. Primeiro, se a moral é relativa e todo mundo acha que por que estão me criticando? Por que eu não teria o direito de criticar os astecas? Então já entra em contradição quem me criticou com base no relativismo. O relativismo vale para todo mundo ou para ninguém. Segundo, eles também não podem criticar a Espanha de ter acabado com a carnificina, porque para os espanhóis era certo acabar com a carnificina. Por que o relativismo só vale para o Império Azteca e não vale para os espanhóis? Então, quando os espanhóis acabaram com a carnificina e dissolveram o Império Azteca, eles estavam errados, porque destruíram uma cultura local, etc. Mas os astecas estavam certos quando aniquilaram tribos em volta. Quer dizer, o relativista não percebe a contradição, ou não quer perceber. Se é tudo relativo, e seria tudo certo que os astecas massacrassem aqueles povos em grande quantidade, também era certo para o espanhol acabar com isso, porque era a mentalidade do espanhol. Então, o relativismo, ele na realidade é uma coisa de má fé que tem uma via única, ele tem uma agenda ideológica unidirecional, ou seja, não serve para todo mundo em qualquer contexto. Bom, então, feito isso, então, eu pesquisando sobre o assunto, eu cheguei no site Bíblia Católica News, que publicou 7 pontos que provam a contradição dos relativistas. Eu achei muito interessante. Eles se basearam em Roger Morris, que escreveu um livro combatendo o relativismo, né? Então nós podemos definir o relativismo moral como um tipo de subjetivismo que sustenta que as verdades morais são preferências muito parecidas com nossos gostos em relação aos alimentos, por exemplo. O relativismo moral ensina que quando se trata de moral, o que é eticamente certo ou errado, as pessoas podem fazer o que derem na cabeça. E que isso é relativo não só para indivíduos, como para grupos e culturas. Então, para os astecas era certo eles matarem as pessoas. Para outro grupo, em outro tempo, aí não seria certo, e é tudo relativo. Então, envolve tanto grupo como para pessoa. Como eles acreditam que a verdade moral é subjetiva, não existe com palavras como deve ou deveria, certo e errado. Porém, o relativista, ele abandona isso quando quer criticar os outros que vão contra o seu ponto de vista, como aconteceu comigo. Quer dizer, é um bando de gente que não sabe pensar. Então, o primeiro ponto abordado por esse site, né, que se baseou em Roger Morris, relativistas morais não podem acusar de má conduta outras pessoas. Claro, se a conduta é relativa, não se pode acusar o outro de má conduta. Claro, o relativismo torna impossível criticar o comportamento dos outros, porque, em última análise, nega a existência de algo como má conduta. Quando o certo e errado são uma questão de escolha pessoal, se abdica do privilégio de fazer julgamento moral sobre ações dos outros. Só tem sentido em julgar o outro
se há uma moral objetiva, se há uma bússola de verdades que nos orientam. Caso ela inexista, não tem como fazer juízos. Ora, os relativistas são os primeiros a fazer esse juízo. Basta ser contra a agenda deles, de qualquer coisa que eles tenham na cabeça, eles já vão julgar como intolerante, fascista, arrogante, sei lá o que, adepto do eurocentrismo, adepto do euro não sei o que, etc. Então eles são os primeiros a julgar e violar o seu próprio princípio, porque na realidade é contraditório, né? Segundo ponto, os relativistas não podem reclamar do problema do mal. Então eles não podem denunciar que há um mal na sociedade, porque o mal não existe, porque o mal é relativo. Se o mal é relativo e depende do grupo e do contexto, ele não pode afirmar um mal objetivo que ocorre num grupo social ou numa sociedade. Então, se uma determinada sociedade oprime lá uma minoria, ele não pode lutar pela liberdade dessa minoria, porque para aquela sociedade seria bom oprimir essa minoria. Então eles entram em contradição nisso. O mal objetivo não pode existir se os valores morais são relativos ao observador. O relativismo é inconsistente com o conceito de que o mal moral existe, porque nega que qualquer coisa possa ser objetivamente errada. Ponto 3. Relativistas não podem condenar alguém ou aceitar elogio. O relativismo torna os conceitos de louvor e condenação sem sentido, porque nenhum padrão externo de medição define o que deve ser aplaudido ou condenado, pura verdade. Quarto ponto, relativistas não podem fazer acusações de parcialidade ou injustiça. De acordo com o relativismo, as noções de equidade e justiça são incoerentes, já que ambos os conceitos ditam que as pessoas devem receber igualdade de tratamento no base em alguma norma externa acordada. Quinto ponto, relativistas não podem melhorar a sua moralidade, ou seja, ele não pode passar do vício para a virtude, porque isso não existe. Como tudo é relativo, não tem como progredir, não há referência objetiva para isso. A ética e a moral não podem mudar, mas nunca podem melhorar, segundo o princípio relativista, que os próprios relativistas vão negar. Sexto ponto, relativistas não conseguem manter discussões morais significativas. Por quê? Se as opiniões são relativas, se não há uma maneira melhor de pensar do que outra, discutir para quê? Sétimo ponto, os relativistas não podem promover a obrigação de tolerância. A obrigação moral relativista tem que ser tolerante, a obrigação moral relativista de ser tolerante é autorrefutante. Ironicamente, o princípio da tolerância é considerado uma das virtudes principais do relativismo. A moral é individual, assim eles dizem. Portanto, devemos tolerar todos os pontos de vista dos outros e não julgar seu comportamento e atitude. No entanto, se não existem regras morais objetivas, não pode haver nenhuma regra que exija a tolerância como um princípio moral que aplica igualmente a todos. De fato, se não é absolutos morais, por que ser tolerante, afinal? É lógico que eu sou contra a discriminação, não sou racista, nada. Mas o relativista não pode acusar um racista de erro, já que tudo é relativo, né? E também, eu acrescento aqui um oitavo ponto, que não está no texto, mas me parece também importante, que é: o relativismo parte de um princípio fundamental não relativo, um princípio fundamental absoluto, que é o quê? Que a moral é relativa. A afirmação moral é relativa é um princípio absoluto. E aí, então, todo o edifício relativista é baseado num princípio absoluto, logo ele é contraditório. Só com isso já daria para abandonar o relativismo, né? Se os relativistas se baseiam num princípio absoluto, então todo edifício rui. Se a gente diz que toda moral é relativa, então ele é autocontradtório, vai ter alguma coisa que não é. Então, em suma, o relativismo é uma coisa delirante, é uma das coisas que está pervertendo a sociedade. O relativismo ele é unilateral, ele atende a uma agenda, ele é autocontraditório, e as pessoas que se dizem tolerantes, relativistas, são os mais inquisidores, são os que mais julgam os outros, são os que mais querem censura, são os que mais querem perseguir. O relativismo é uma farsa completa e é um instrumento do mal. Bom, ficamos então
por aqui. Obrigado.